havia propósito de Deus sobre a vida daquele pastor, daquele humilde pastor de ovelhas. Vamos para a palavra de Deus? 1 Samuel 13, 14. Vamos juntos, igreja? Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, Pai, possa, Senhor Jesus, nos causar, Pai, uma alegria tão grande, que nós possamos aprender, Senhor, que na nossa boca ela não se contenha, que amanhã, Pai, aonde estivermos, sejamos igreja, possamos, ó Deus, proclamar as tuas palavras, Senhor, e que a tua palavra venha para provocar, Senhor Jesus, arrependimento, confronto, mas que também venha, Pai, para nos edificar, para nos renovar, para nos curar, e que a tua mão venha a nos salvar, Senhor, e venha buscar aqueles que ainda não te confessaram como Senhor e Salvador, e que a tua palavra opere neles, Pai, a salvação, e é no nome de Jesus que oramos, amém, amém. Quando eu confesso para vocês que eu tenho alegria quando um texto que fala sobre Davi nos deixa. Eu tenho que pregar sobre ele ou estudar sobre ele, porque eu acho Davi tão semelhante a mim e a você. E hoje nós vamos falar disso. Uma vez alguém disse, ao considerar os registros dos personagens bíblicos, quantas vezes nos olhamos no espelho, ficamos humilhados com a lembrança de quantas vezes falhamos. E lá em 1 Coríntios 10, 11 diz assim: ora, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É muito melhor quando estamos lendo a palavra de Deus, encontramos exemplos de homens e mulheres de Deus que são tão carnes quanto eu e você, que têm suas falhas, que cometeram seus erros, que muitas e muitas vezes se arrependeram e buscaram viver aquilo que Deus tinha, aquele propósito que Deus tinha na vida deles. E Davi é um desses. Olha, o rei Davi, para a gente falar alguma coisa sobre Davi, 28 livros da Bíblia falam sobre o rei Davi, mencionam o rei Davi. E 1034 vezes em toda a Bíblia o nome de Davi é citado. Para vocês terem uma ideia, 66 capítulos contam a história do rei Davi. A história de Abraão e José, só para vocês terem um comparativo, em 14 capítulos cada. A vida do rei Davi é muito importante para ser apenas mencionada em um capítulo ou em algo muito. Davi, ele é citado, ele é o segundo personagem bíblico mais citado. Jesus é o primeiro, Davi é o segundo. Davi continua sendo respeitado pelo judaísmo. A bandeira de Israel traz a estrela de Davi. O reinado de Davi permanece como rei guerreiro, como rei adorador. E como foi que começou esse reinado? Vamos para o início? Vamos lá. O reinado de Davi, quando Davi assumiu o trono, era por volta de 1013 a.C. Ele circula aí no meio dos 3 reis mais importantes, sendo Davi o mais importante, né? Antes Saul, o primeiro rei, e o terceiro rei, que foi Salomão, que sucedeu o trono de Davi. E
era num período ali onde o reino ainda estava unido, não havia ainda divisão do reino do norte e do reino do sul. E a história de Davi começa onde a gente não esperava. Quando Davi é um improvável. Para a gente pensar um pouquinho sobre Davi, nós vamos ver aquele menino que lutou contra o urso e o leão para defender as ovelhas do seu pai. A história de Davi começa com um cheiro não muito agradável de pasto, de dias e noites cuidando do rebanho do seu pai. Davi foi esquecido quando Samuel chegou em sua casa, foi o último a ser chamado. Não havia nele algo que dissesse: esse é o que o Senhor vai escolher. Talvez você ache que você não tem nada que possa atrair o olhar de Jesus. Mas eu quero dizer para você, quanto mais você for improvável, quanto menos valor você achar que você tem, foi por você que Jesus derramou o sangue na cruz, o seu precioso sangue. Davi era um improvável, Davi foi esquecido até pelo seu pai, e foi esse menino que Deus fez dele um rei, cumpriu um propósito nele. Deus enxerga em você o que ninguém enxerga. Deus consegue ver as qualidades que ninguém consegue. Há algum tempo atrás eu estava numa igreja e eu estava fazendo um workshop na igreja da cidade, e o pastor que estava ministrando aquele workshop, quando terminou, nós estávamos conversando, e ele dizia assim, a referência que eu tenho do pastor Carlito Paz é que ele vê nas pessoas o que ninguém consegue ver. Ele viu em mim o que ninguém conseguiu ver. Eu era um ex-drogado, tinha saído da droga, estava começando a frequentar a igreja, e ele chegou junto de mim e disse: eu quero que você caminhe comigo, porque eu tenho certeza que Deus tem algo na tua vida. E esse pastor hoje ministra lá e faz um trabalho belíssimo, um trabalho de resgate chamado 30 Semanas, um trabalho de cura. E eu achei aquilo tão lindo. Eu achei aquilo que só aqueles que têm o olhar de Jesus vão enxergar a qualidade onde não tem. A história de Davi, a gente precisa às vezes dar um passo atrás para poder a gente entender. Davi, ele é o segundo rei de Israel. O primeiro reinado de Israel começou com Saul. E antes desse período dos reis, o que antecede isso é o período dos juízes. Durante mais de 300 anos, haviam juízes sobre Israel. E Samuel foi um último dos juízes, porque a nação de Israel começou a ter inveja dos povos que a rodeavam, porque eles tinham reis. E pedem a Samuel e pedir a Deus um rei. Eles queriam um rei. E Samuel, ele fica muito triste quando isso acontece. É um momento de dor na vida de Samuel. E Samuel consulta o Senhor, e o Senhor diz para Samuel: porque você está triste? Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Eu estive sobre esse povo, eu os livrei, mas fale para eles que eu vou dar a eles um rei. A escolha é deles de ter um rei. E aí começa uma grande diferença. O que o homem escolhe e o que Deus escolhe. O que o homem escolhe vem com os defeitos humanos.
Saul era um rei cheio de defeito. Saul achava que o reinado estava sobre os seus ombros e comete algo que foi olhado por Deus como uma falha, parece pequena, mas não foi. Saul chega e vai cumprir algo que o Senhor havia mandado. E Samuel diz para ele: você vai sobre os amalequitas, você vai destruir tudo que tiver naquele território, você não vai deixar, você vai matar todos ao fio de espada, você não vai deixar nada daquele povo, não vai sobrar nada daquele povo. E Deus deu a vitória. Saul vai e destrói aquela cidade, mas só que Saul não cumpre ao pé da letra o que Deus havia mandado. E Saul volta com despojos, com os despojos, traz ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz para ele que naquele momento Deus havia tirado a mão de sobre ele. E dito para ele que o que é melhor, obedecer ou sacrificar. E nós temos às vezes agido como Saul. Como a gente tem agido como Saul? Nós temos obedecido pela metade. A gente tem dado o nosso jeitinho. Não, isso eu obedeço a Deus, mas isso aqui não. Dá para obedecer, mas eu quero participar do mundo, eu quero fazer igual o mundo faz. E olha que a gente tem feito isso às vezes na nossa casa. Às vezes a gente não tem dado o testemunho que deveria dar. Talvez a gente tenha perdido tempo, não tenha ensinado os nossos filhos. Olha, se nós não ensinarmos os nossos filhos a amar e a adorar ao Senhor, a igreja corre perigo. Ela só não corre perigo porque o dono dela é Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas se eu, que confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se eu não dou testemunho na minha casa, se eu não falo de Jesus, se eu não ensino o caminho, olha, não é apenas ensinar o trajeto para a igreja, não é só mandar a criança, o adolescente para a igreja, não, isso é bom, mas aquele adolescente precisa ver Jesus na casa dele, aquele adolescente precisa ver aquela mãe orando, aquele pai orando, não dá para poder ser crente apenas no domingo, é muito fácil. A gente tem feito negociações. Nossa, olha, tem áreas da minha vida que eu não vou deixar Deus entrar. E tem muitas pessoas sendo destruídas, com reinados, com propósitos tão maravilhosos que Deus tem. Você está pegando um desvio que vai te levar para a destruição. Há casamentos que estão sendo destruídos, muitas vezes por um aplicativo de celular. Há homens e mulheres que muitas vezes esquecem que existe uma aliança, que foi feita uma aliança diante do altar do Senhor. Alianças quebradas traz dor e destruição. Muitas vezes é na área financeira. E eu não vou dizer isso aqui, não é você achando que eu quero incentivar você, mas você sabe que dízimo e oferta é princípio bíblico, não é invenção de homens, está na palavra. Mas tem pessoas que dizem, olha, só tem uma área da minha vida que Deus não entra. É no meu dízimo e na minha oferta. Eu dou de acordo com a vontade que eu tenho, ou talvez eu não dou. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu louvo, eu choro, eu falo de Jesus, mas na área financeira eu não sou fiel. Saul queria fazer isso. Saul quis obedecer até onde ele achou que era confortável. E depois ele queria dizer, mas olha, eu não foi tão errado assim. O Senhor mandou matar tudo, mas eu trouxe o melhor para oferecer a ele. O Senhor quer de você a tua obediência e a tua adoração.
O que o Senhor espera de mim, de você, é um coração temente a Ele, um coração voltado para Ele, uma vida totalmente entregue a Ele. É fácil? Não, não é não. É uma luta. Todos os dias, levantou, Satanás está ali, vou lhe dar uma rasteira, vou acabar com a sua vida. E você vai lutando, e você tem que matar esse leão todos os dias. Querido, se a gente fosse fazer um comparativo entre Saul e Davi, talvez você já tenha se perguntado, por que será que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Davi teve muitos papéis. Davi foi o pastor, foi o poeta, foi o músico, foi o servo de Saul, foi o fugitivo, foi o assassino, foi o adúltero, foi o pai. Muitos foram os papéis que Davi desempenhou. Muitos foram os fracassos que Davi amargou. Mas existia algo em Davi que Saul não tinha. Era adoração a Deus, era intimidade com Deus. Nossa, quando olhamos os salmos, quando vimos aquilo, Davi teve tantos momentos em sua vida que ele podia ter feito algo que desagradasse a Deus, e ele mostrou o quanto ele vivia para adorar a Deus, quanto ele temia, quanto ele era obediente a Deus. Saul vivia perseguindo Davi. Durante 2 momentos, a Bíblia nos mostra que ele poderia ter matado Saul. Ele teve 2 grandes oportunidades e ele não fez. E ele disse: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Ao momento em que dizem, e eu acho tão lindo, acho que Eugênio Peterson, pastor Eugênio Peterson, ele diz que existe o som da graça. Vocês sabiam que existe o som da graça? Sabe qual é o som da graça? É as muletas de Mefibosete, indo pelo palácio se sentar na mesa do rei. Quem levou Mefibosete à mesa foi Davi. Davi resgatou o filho de Jonatas e levou a sentar na mesa com ele. E ninguém comia enquanto Mefibosete não tivesse sentado ali. Só quem teme a Deus age como Davi agiu. Queridos, nós precisamos buscar ser parecidos com Davi. A gente precisa entender que os erros, eles ocorreram. E talvez o exemplo desses erros nos faça aprender com o erro dele e não querer errar. Mas se tem algo para se aprender com Davi, aprenda a adorar a Deus como ele aprendeu. Aprenda a temer ao Senhor como ele temeu. Aprenda a ser íntimo de Deus como Davi foi. Sabe o que foi que Deus viu em Davi? Que ali, no meio daquele pasto, um lugar que não é nada agradável, não tem nada de cheiroso, ali tomando conta de ovelhas, se arriscando por conta dos animais que ali chegavam, Davi passava horas ali louvando ao Senhor. Naquele momento, ele nem imaginava o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tem uma canção que diz que Davi não comemorou quando ele foi ungido. Davi não comemorou quando ele chegou ao trono, mas ele comemorou quando a arca foi levada ao templo. A gente tem tanto que aprender. Se alegre por obedecer ao Senhor. Se alegre por dar testemunho vivo de que você é discípulo de Jesus. Se alegre com as coisas que Deus tem ministrado ao teu coração, pela intimidade que você tem com Ele. Às vezes, durante alguns momentos, eu venho no carro com o pastor Jorge
E aí eu digo uma coisa, ele disse, mas eu ia dizer isso agora. E aí eu olhei para ele e disse, deve ser assim que Jesus quer que a gente seja íntimo com Ele. Que a gente possa ter essa intimidade com Jesus. A palavra ainda não chegou à boca, mas Ele sabe. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração estava em Deus. Quando Davi foi pego em adultério, quando ele cometeu um crime, como matou um homem justo, marido de uma mulher que esperava um filho dele. Davi, quando armou todo esse intento, e que o profeta Natan chegou para falar com ele, Davi ali, ele chorou. Davi se arrependeu amargamente. Davi viveu todos os fracassos, todas as consequências dos seus erros. Mas em nenhum momento ele deixou de adorar. Você quer cair na mão dos homens ou de Deus? Davi disse, não, da de Deus. Porque se fosse dos homens, com certeza ele não estaria aqui. Isso é uma das provas que a Bíblia é inspirada por Deus, porque Davi está nela. Quando você olhar para você e se só ver as imperfeições, porque a gente é muito assim. A gente tem mania de só olhar os nossos erros, de só nos acharmos imperfeitos e buscar só os defeitos. Mas eu quero dizer para você, na sua imperfeição, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para fazer você viver o melhor dele nessa terra. E o melhor dele não se refere a nada material. Eu espero que você não seja enganado aí pelo mundo. Ele até nos dá, porque Deus tem prazer em abençoar. Mas viver o melhor de Deus nessa terra é viver em intimidade com Ele. É ser conhecido dEle, é sentir a presença dEle. É quando orar a gente saber que Ele está ali nos ouvindo. Você já pensou, a gente é tão pequenininho. E tem um Deus que para tudo para ouvir a minha oração e a tua oração. Quão maravilhoso é servir a Ele. Eu hoje estava pensando, eu fico imaginando, às vezes nos domingos, como é a vida de quem não tem Jesus, que não tem alegria de vir para a igreja. Se tem um lugar que é muito bom estar, é na casa de Deus. É se alegrar com a alegria do nosso irmão. É estar e ouvir a palavra dele, é ser tocado pelos louvores, é se emocionar. Nossa, e era assim que Davi era. Ele se emocionava, ele amava a presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos ser iguais a Davi, imperfeitos, mas que adoram a Deus. Meus queridos, eu queria que a gente pudesse ver acho que algo tão sublime, a plena adoração que Davi tinha a Deus. Vamos lá no Salmo 23. Quando a gente lê esse salmo, a gente entende porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Que você seja um homem segundo o coração de Deus. Que a tua casa tenha a presença de Deus. Que a tua família, ela esteja voltada para Deus. Às vezes é só você que é a luz ali a brilhar. Mas é através da tua vida que o Senhor vai salvar toda a tua casa. Não desiste do teu pai, não desiste da tua mãe, do teu irmão, do teu filho. Davi não desistiu de seguir ao Senhor. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Talvez você tenha se perguntado, como eu já me perguntei, por que Davi tão errado? Por que Davi, um assassino, um adúltero, um pai sem dar nenhum testemunho? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente lê esse salmo, a gente entende. Davi adorava a Deus. Para Davi, Deus era prioridade. Ele colocava o Senhor no primeiro lugar. Que a gente possa ser como Davi, dar prioridade a Deus, adorá-lo, buscar a sua face. E que Deus nos abençoe. Amém? A gente vai ter um louvor agora. Como rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digo este